A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus, mais uma vez. Estamos aqui com mais um podcast, pela graça e pelo poder do nome de Jesus, né, que tem nos concedido mais uma oportunidade aqui de falar mais uma vez sobre o nome dele, né, sobre as coisas concernentes às Escrituras. Né? Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia. Eu sou professor de adolescentes ali da Igreja do Templo Central, né? E na minha companhia está a professora Edídia, né? A quem eu peço para ela se apresentar, né? Para quem não conhece, eu acredito que muitos aqui que estão assistindo já assistiram outros vídeos da gente, né? Mas a gente sempre Isso. pede para se apresentar porque pode ser que esteja alguém novo nos assistindo. Pai, senhor, irmã Edídia. A paz do Senhor, Daniel, a paz do Senhor, todos os irmãos que estão aí conosco, já acompanhando há algumas semanas, né? A gente percebe nos comentários que vocês estão por aí, viu? Então, Exatamente. sejam bem-vindos. Agradecemos. Agradecemos de coração o comentário, né? O envolvimento de vocês, a participação. Continue enviando, que a gente está lá de olho, né? Sempre que possível, a Sim, gente dá sim. uma olhadinha. Meu nome é Gedídia, eu sou psicóloga, sou membro da Assembleia de Deus em Planalto, no setor 22, e também estou aqui, também sou professora da Escola Dominical, e estou aqui para compartilhar e servir os irmãos como for possível. Amém, glória a Deus. E, inclusive, queridos, nós estamos bem agradecidos, né? Os irmãos que interagem com a gente, que fazem comentários, a gente sempre está olhando exatamente porque é muito importante essa interação, né? O feedback dos irmãos para mostrar que, de fato, as lições estão sendo proveitosas, né? Essa, aliás, é a intenção, né? Glorificarmos o nome do Senhor através do ensino. Né? E, queridos, nós estamos iniciando mais uma revista, né? Nós terminamos aquela revista que falava muito sobre a vida do apóstolo Paulo, né? E estamos iniciando um novo ciclo, né? Uma revista que tem como título Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia, né? Acredito que se os irmãos não viram ainda, quando olharem eles perceberão que são temas muito abertos, né, professora Edith? Temas que dão para falar, assim, bastante coisa com nossos alunos, com nosso adolescente, relação dele com a igreja, com família, com Isso, escola, escolha, decisões, né? verdade. Então, E o editorial da nossa lição vale a pena ser lido. Por quê? Porque ele vai mostrar quais são os objetivos dessa lição na perspectiva de quem criou a lição, né? Então, a gente vai ver lá que tem falando sobre a cultura deste mundo, que a gente tem que fomentar nos nossos adolescentes a questão de que somos peregrinos, que somos forasteiros, né? Agentes secretos, não tão agentes secretos, secretos. mas secretos. É, Exato. e essa e essa ideia de que a gente tem uma identidade como cristão, de que tem uma vida cristã que precisa ser diferenciada, é muito importante, tá? O editorial está nas primeiras páginas da lição, dá uma olhada lá que vai valer a pena. Sim, sim, até para aprendermos, como a professora Gidia falou, com o contexto, né, em que está inserido a revista, e nós indicamos, queridos professores, professoras, que nesse início de aula, né, como a gente vai tratar aqui, a gente já está tratando de uma nova revista, né, de uma nova lição, é importante que o professor dê esse panorama para o aluno, né, para que o aluno saiba o que é que ele vai começar a aprender ao longo de um trimestre inteiro, né, então fale um pouco sobre os assuntos que serão abordados, né? Não custa lembrar algo que a gente já falou muito em outros podcasts. Pergunte como é que foi a semana do seu aluno, né? Certamente você terá alunos novos, né? Iniciando um novo trimestre, né? Dê o bem-vindo a ele, né? Faça com que tenha uma apresentação ali, né? Dos alunos que não se conhecem, né? Que o aluno ele se sente muito importante, né? Quando a gente se dirige a ele, quando a gente chama ele pelo nome, né? Algo que a gente sempre está comentando aqui no nosso podcast, então não custa lembrar que, principalmente se tratando de uma nova revista, uma nova lição, essa, essa sugestão ganha muita relevância, tá certo? Verdade. E vou falar, professor. E também, Daniel, estimula a um novo ciclo, né? Se de repente ele passou essa última lição faltoso, né?
eu vim só 2 lições, ou eu comecei a voltar à escola dominical agora, né? Você estimula o quanto é rico ele completar todas as 3 lições, ele participar, ele se envolver como, assim como a gente precisa se envolver com os estudos, né, seculares, a gente dá o mesmo peso ao estudo da palavra de Deus, isso é muito relevante. Eu gosto de ensinar para as crianças que a Bíblia é a palavra de Deus. E quantas vezes a gente está ciente de que a Bíblia, racionalmente, né, de que a Bíblia é uma carta de Deus para nós, mas a gente fica carente de que Deus fale conosco, né? Então, aproveita, traz esse adolescente para se comprometer. Olha só, vamos fazer uma dinâmica aqui. Quem completar as 3 lições, quem conseguir frequentar 90% das 3 lições, uma porcentagem X, vai receber um prêmio, vai concorrer a um sorteio, né? Quem Isso não é gosta de muito uma legal de se premiação, né? fazer no De um início da lição. presente, Sim, quem não gosta, isso, né? E é verdade. muito, muito bom, muito bem lembrado pela professora Gedidia, né? Então, se o professor, ou a professora que está escutando, teve um controle de frequência em relação ao trimestre passado, é interessante começar essa lição já premiando, né? Os alunos que tiveram mais frequência, e já colocar essa premiação para eles de cara, né? Ó, quem conseguir frequentar, quem for o aluno mais assíduo, no final do trimestre vai ganhar uma premiação, né? São formas de integrar os nossos alunos, de deixar eles mais, né, com vontade, assim, de frequentar a escola dominical. Tá certo, queridos? E a nossa lição de hoje tem como título Vivendo como Filhos de Deus, né? Tem como leitura Romanos capítulo 8, dos versículos 14 ao versículo 18, e tem como mensagem, né? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Uma mensagem extremamente relevante e ao mesmo tempo bastante conhecida das Escrituras, né? Que ficam ali em Romanos capítulo 8. E o nosso tópico primeiro, né? Aqui a gente já começa a adentrar nele, tem como título Deus é Pai, né? Deus é Pai, né? Um título bastante curto, porém ao mesmo tempo bastante significativo, né? Muitas verdades aí. E eu só lembro de uma frase que certa vez eu ouvi, professora Gedide, que diz que Deus, ele é criador de tudo, mas pai apenas de alguns, né? Todo Eita, mundo é criatura dele, mas filho só verdade. são alguns, né? Verdade, como o próprio versículo diz, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? São Pelo filhos de Espírito de Deus. Deus são filhos de Deus. É verdade. Exatamente. E aí vem o conceito de paternidade, né? A gente, quando estuda teologia, a gente fala muito sobre os atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é a bondade, né? É Bondade de a Deus. capacidade que Deus tem de ser bom, né? E a propriedade, as ações de Deus são todas voltadas, estão todas guiadas pela bondade, né? E a paternidade já vem sendo questionada há um tempo, né? Quando a gente fala paternidade, você pode até pesquisar, professor, com seus alunos, o que é que vocês entendem por paternidade, né? Alguém pode até lembrar dos testes de paternidade, né? Alguém pode falar, é ser pai, né? É como maternidade, né? E esse já é um bom despertamento para que eles se ativem aí na lição. Exatamente. O que é que seria um pai, né? Qual é a função de um pai? É algo que a gente vai elaborar, vai dissertar um pouco aí ao longo da nossa lição. Mas eu lembro muito, professora, também, daquela oração do Pai Nosso, né? Que Jesus deu aos discípulos. Ele começa falando, né? Vós orareis assim, Pai Nosso, né? A primeira coisa que ele fala é Pai, exatamente mostrando que a nossa relação com Deus a partir de Jesus é uma relação de filiação, né? De filiação afetiva mesmo e espiritual, né? Nós somos filhos por adoção, né? E uma coisa que me chama a atenção também na oração do Pai Nosso é a oração do Pai Nosso, né? Quer dizer, implica aí uma ideia de família, de comunidade, né? Por isso que a gente vive comentando, principalmente dentro da igreja, né? Irmão fulano, irmã cicrana,
irmão para cá, irmão para lá, é aquela coisa. E talvez o aluno nunca se apercebeu, né? Mas por que que eu chamo um irmão, irmã, né? Um adolescente, né? Verdade, Então, seria verdade. interessante Pai já Nosso tem a explicar ver com o Pai de todos, né? pai de todos, exato, né? E essa questão da gente chamar, da gente ter o hábito de chamar os irmãos de irmãos, Eu te- é um fato também que vira hábito e a gente às vezes esquece o quão significativo isso precisa ser, né? Sim, sim, Porque irmandade também tem. Olha só, a gente pensa em paternidade e a gente chega em irmandade, né? Porque quem tem pai tem irmãos também, né? Pode ter exatamente, irmãos. exato. E o mandamento, né? O principal mandamento bíblico, né? Que resume todos os outros, né? Amarás a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, justamente mostra a relação umbilical que existe entre a filiação paterna e a irmandade, né? Que a professora Gedidia tá comentando. Não é possível nós amarmos a Deus e odiarmos nosso irmão, né? Algo que, infelizmente, está muito presente, né? Em algumas mentes, né? Não, o que importa é que eu amo a Deus, Deus conhece meu coração, Ele conhece o profundo e o escondido. Agora, fulano de tal, pelo amor de Deus, não dá. Fulano de tal, olha, eu já tentei, mas é uma pessoa terrível, uma pessoa assim, uma pessoa assada, e quanto mais longe dela, melhor. Né? Infelizmente, tem pessoas que pensam dessa forma, né? Mas a Bíblia nos mostra que se nós temos um pai, automaticamente temos irmãos também. Esses irmãos nós temos que tratá-los da melhor forma possível, pelo vínculo do amor, né? Isso, e Unidos pelo também Calvário. é legal a gente pensar, Daniel, que o amor do pai, eu lembrei até daquela lição do filho pródigo também, né? Aquela questão da gente perceber. O amor do pai, ele é igual para todo mundo, né? Deus não faz acepção Então, de quando pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas, então quando a gente faz acepção de pessoas, a gente porventura pensa que o amor de Deus é bom para nós, mas a gente não replica esse amor para o nosso irmão, né? E sendo que Deus o ama igualmente ama a nós. E a gente, percebendo que a graça de Deus é infinita, é grande para conosco, a gente precisa entender. Porque eu acho que para a gente dizer que não gosta de alguém, a gente precisa primeiro pensar, poxa, Deus o ama, né? E o seu adolescente precisa perceber isso, né? A idade da adolescência tem um pouco de competitividade também, né? Então, eles estão vendo as diferenças entre eles. Tem um adolescente de 12 anos que já tem 1,80 m, né? 12 anos, estou exagerando, de 14. De 14 já tem 1,80 m, né? E aí você tem o de 12 anos, que ainda está com estatura parecida com as das crianças de 10 anos, né? E aí essas diferenças, esses ritmos de crescimento, eles estão realmente divergentes, né? E diversos. Então, acontece muito dessas pequenas rixas, né? As meninas, por sua vez, elas estão numa fase de observar umas os comportamentos das outras, as roupas, o jeito do cabelo, fazer as comparações, né? Umas já tem um repertório para se arrumar, outras já não tem tanto. E aí elas começam a perceber que são diferentes nesse sentido e começam a surgir aqueles sentimentos às vezes confusos, né? E que a gente falando sobre o amor de Deus, falando sobre o amor do Pai, né? Entendendo que mesmo Deus sendo um criador gigante, soberano, ele alcançou a vida de todos individualmente através de Jesus e através do seu amor, né? A gente tem que olhar para todos com amor também e como irmãos, né? Então, lembra disso, professor, né? Às vezes é porque há uma competição de nota dentro de sala de aula, né? Porque fulano estuda mais, Beltrano estuda menos, né?
ou fulano toca na orquestra, olha só, e Beltrano não toca, né? Então, essas coisas, essas diferenças, elas estão bem evidentes nessa faixa etária, e esse trecho da nossa lição vai ajudar a amenizar essa perspectiva de diferença, em contrapartida, a gente falando da irmandade, né, de que somos todos irmãos. Como os irmãos podem perceber, né? Olha como é rico, né? A gente está no tópico 1 ainda, né? E fala sobre essa questão da irmandade que tem que precisa ser retratado, né? Principalmente com adolescente, que tem muito aquele clima, como a professora Gedidia estava comentando, clima de competitividade, clima aquele olhar as diferenças como algo não muito legal, né? E aí inicia-se formação de grupos, né? Então a gente tem que chamar a atenção para isso, para os nossos adolescentes, né? Nesse tópico número 1 que fala que Deus é Pai, né? E nós temos eles como nosso colega, como irmão, né? Inclusive esse é o ideal. Um ponto também interessante, Daniel, que eu vi nessa lição, não sei se você já ia comentar isso, é que Deus, ele pode suprir a paternidade terrena, né? É verdade. Isso é curador, né? A própria lição Curador. coloca aqui, né? Sim. Se você já experimentou algum sentimento relacionado à rejeição, por exemplo, né? Ele irá curá-lo. A lição usa essa frase, e é verdade, porque quando a gente tem em Deus a perspectiva de um pai que supre, que ama, que não frustra, né? Sempre que eu penso em um Deus que não me frustra, eu lembro daquela música de Sérgio Lopes, acho que eu já compartilhei até aqui, meu Deus, estou velha. Já deu uma palhinha, já. Que é, tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, quando a gente vai tentar resgatar, assim, peraí, não, quando eu era bebê, não, Jesus me salvou. Quando eu era criança, não, Jesus me salvou. Não, quando não tem, a gente vai tentar resgatar, vai lembrar se Jesus nos abandonou, nunca ele nos abandonou. Nunca. Né? A gente é fruto da misericórdia de Deus. E a outra perspectiva também desse ponto que eu achei interessante na lição é que os adolescentes podem ter dificuldade em pensar no seguinte: poxa, Deus é um Deus maravilhoso, grande, é meu Pai, de amor e de verdade, mas eu tenho tantas dores, né? Eu tenho queixas, eu tenho uma vida que me trouxe sofrimento em algum momento, o pecado alcançou minha família, né? E aí a gente tem que estar preparado para fazer essa relação e dizer que o papel do pai, a função do pai é cuidar. E aí a gente já vai se encaminhando para o segundo tópico. Glória a Deus. A professora Gedi já deu gancho já. Tópico 2, né? Essa é uma grande característica do pai, né? E a gente já entra no tópico 2, é que Deus cuida de nós, né? O tópico tem como título, o tópico 2, exatamente, Deus é pai e cuida dos filhos, né? E eu lembro quando eu leio esse tópico, professores, irmãos e irmãs, eu lembro muito daquela passagem que Jesus está falando sobre os lírios do campo, né? Sobre os pardais, as aves do céu, né? E outra passagem, uma das mais impressionantes, assim, que eu acho, se não me engano, está aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, que ele fala que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, né? Eu fico pensando, meu Deus, tem algo tão insignificante quanto um fio de cabelo, né? Quantos fios de cabelo da gente a gente perde e nem se dá conta, né? E a Bíblia diz que eles são contados por Deus, né? Olha como Deus é um Deus cuidadoso, né? Esse nosso Outra Pai. evidência que a gente tem na Bíblia é que Deus compara a nossa relação com Ele como a menina dos olhos. Menina dos olhos. Tenta E tocar na menina dos olhos aí do seu olho, pra você ver. Era isso que eu ia falar, né? É muito sensível. Qualquer parte que a gente tica aqui, o que é que faz o nosso olho? Essa é uma metáfora muito legal, bíblica, né? Que para trabalhar com seus adolescentes, né? A dos lírios do campo,
a dos fios de cabelo, a da menina dos olhos, porque fala da sensibilidade de Deus, da percepção de Deus, dos detalhes que Deus consegue perceber na nossa vida. Glória a Deus. O grande exercício, professor, é você também poder testemunhar e experienciar com eles isso, né? Testemunhar algo que aconteceu na sua vida e convocá-los para trabalhar essa experiência, essa vivência com Deus. Que a gente vai continuar falando sobre isso já já. Exatamente. E quem nunca teve, né, uma experiência concreta, né, do cuidado do Senhor, né? Aliás, a cada dia nós estamos tendo essa experiência, esse cuidado, vendo a mão de Deus sobre a nossa vida, né? A partir do momento que a gente já acorda e respira, já é mais um sinal da graça do Senhor, né? Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, dia após dia, Deus está nos dando um exemplo e uma prova do seu cuidado, né? Quantos livramentos, acho que o professor pode citar aqui, livramentos, né, que tenha passado, perguntar para os alunos, né, se passou por algum livramento, dar oportunidade para que o aluno comente, né? Esse tópico do cuidado de Deus é riquíssimo para a gente abordar exemplos concretos de como Deus ele tem cuidado de nós. E chamando a atenção também, a professora Gerídia falou algo muito importante no tópico primeiro, que é o fato de que muitos alunos podem não ter esse parâmetro de paternidade, né? Seja porque, e o escritor da lição ele também menciona isso, seja porque o pai o abandonou, seja porque o pai até está dentro de casa, mas não dá atenção para o filho, não dá um abraço, não diz um eu te amo, não escuta o menino, né? Pode ter pessoas na sua classe que não tenha nem o pai no registro, né? Não sabe nem quem foi, nem quem é, né? Daí a Então, importância da lição ser compartilhada nesse ponto, nesse aspecto. É o exato. momento do professor dar a oportunidade de cada um falar da sua experiência de paternidade. Isso, É muito exatamente. importante isso. Muita gente não sabe o que é ter um pai, né? Daí porque realmente a gente tem que mostrar, de fato, nos mínimos detalhes, como Deus nos trata, né? Esse E cuidado, quando a esse gente carinho. pensa, professor, só para dar uma noção real a você de como essa função paterna ela é importante, quando a gente pensa nas lacunas que a função paterna deixa, você pode fazer uma relação direta com a disfuncionalidade das pessoas socialmente, pessoas que não conseguem se encaixar socialmente, que não conseguem perceber, seguir bem regras, porque não tem uma referência de autoridade, pessoas que não têm um papel da provisão dentro de casa, e meninos que perdem a sua referência de masculinidade, meninas que perdem a referência de masculinidade também, né? E essas lacunas, elas são exponenciais, porque a vida vai ensinando a eles que o pai não tem função. Isso é gravíssimo. E aí, com a falta dessa figura, vão aparecendo lacunas que vão sendo preenchidas, eventualmente por coisas boas, eventualmente por coisas ruins. E aí a gente poderia pensar em vários desdobramentos, né, psicológicos e emocionais, né? E é isso. Então, quando você escuta o seu aluno e ele diz assim, eu não tenho pai, meu pai morreu, né? Você precisa ouvi-lo e dizê-lo, mas você tem Deus. Você está aqui hoje e Deus supre todas as suas necessidades. Aí você abre no Salmo 23, porque a palavra é viva, ela não é morta. Então, a palavra tem um poder sarador. E aí você lê, o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor. E de nada você vai ter falta, né? Então, essa atitude de escuta e o uso da palavra, quando você se sentir, professor, sempre em dificuldade, em conflito, com algum assunto polêmico, usa a palavra, usa a Bíblia,
vai lá direto no versículo, porque quando você vai na Bíblia, você não erra. Não Você tem pode errado. errar até o contexto bíblico, mas a mensagem ela vai ser enviada, né? Você É pode ter um erro verdade. teológico, mas o Espírito Santo de Deus, ele se encarrega de aplicar no coração da pessoa. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus Amém? não volta vazia, né? Nós Não. temos um instrumento, uma arma poderosíssima de letalidade 100%, que se chama a palavra de Deus, né? É Letalidade verdade. no sentido de que ela acaba com tudo que não presta, né? Somente É, no profundo e no escondido do coração do nosso de cada adolescente, né? pessoa. De cada pessoa, e que muitas vezes ele deixa lá escondidinho, sem ninguém saber, mas a palavra de Deus tem direção certa, ela é teleguiada, né? É uma bomba teleguiada. Quando ela chega no destino, ela explode ali e o nome do Senhor é glorificado, né? Então, seja esse instrumento, querido, seja esse instrumento, como a professora Genidia falou muito bem, seja esse instrumento na vida do seu aluno, falando a palavra de Deus. Peça discernimento do Espírito Santo ao dar essa lição, né? Como todas as lições, a gente tem que pedir a direção do Espírito Santo, mas essa também é especial, né? Para que você possa usar as palavras certas, para que você possa alcançar aqueles corações, né, amargurados, que você muitas vezes nem sabe, às vezes é um professor, às vezes é um adolescente sorridente, um adolescente contente, né, mas que no fundo ele trata aquelas coisas mal resolvidas, né, familiarmente falando, né, e o professor tem esse papel de chegar com a palavra do Senhor para a vida dele, tá certo? Então, queridos, essa é o tópico de número 2, certo? Que fala sobre o pai, o seu cuidado. Eu gostaria só de chamar a atenção aqui, que nesse tópico número 2 também, ele fala sobre a disciplina, né? Que o pai dá em relação ao filho, né? É muito importante, eu até separei aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 12, eu peço licença aqui aos irmãos para ler, que diz assim: Filho meu, o 11 e o 12, né? Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, né? Então a gente é muito interessante, porque sempre teve aquela ideia, sempre existiu aquela ideia, né, de que a disciplina é algo ruim, a disciplina é algo que nos deixa triste, nos deixa para baixo. A gente tem que mostrar qual é a visão da palavra de Deus sobre a disciplina, né? É E algo que é tem para o um nosso outro bem. versículo que diz que eu teria que ter procurado aqui, mas os irmãos vão poder encontrar em qualquer busca na Bíblia, né? Que toda repreensão de início parece triste, parece ruim, Exato. Tá lá em mas o Hebreus. fim dela é paz, Glória a bonança, Deus. né? É regozijo. Então, é importante você também fazer esse paralelo de que a disciplina, ela inicialmente é dura no sentido, talvez nem essa palavra dura seja interessante, mas ela tem um propósito positivo, embora nesse momento pareça ruim. Eu fiz uma anotação aqui, Daniel, que eu botei assim: a disciplina é o cuidado, zelo, só que esse zelo, ele está para além das escolhas que a gente faz. E está para além do prazer, e está para além do saber. Porque se a gente pensar que um filho, um pai, por exemplo, protege um filho de algo perigoso, e aquele filho, naquele momento, ele não entende aquilo como perigoso, e o pai fala e precisa ser ouvido, e o filho precisa ser um bom ouvinte, né? Mesmo ele desejando. Suponha que seja uma criança querendo pular de um lugar para o outro e aquilo seja arriscado. E aí o pai vê o risco, vê a iminência, ele quer proteger, ele quer evitar o acidente, ele quer evitar uma pancada, ele quer. Então, a disciplina naquele momento a gente vê como uma repreensão. Mas o adolescente precisa entender que o pai precisa intervir para além do que ele está vendo. Toda vez que um pai fala, ele olha algo que a gente não viu. E é aquele sentido da obediência que tem um fruto maravilhoso, né? É a obediência que gera bênção na vida da gente. Quando a gente vê o mandamento honra o teu pai e a tua mãe, o que é honra?
você dar valor, colocar o seu pai e sua mãe num lugar especial. E hoje em dia, a maioria dos pais dizem assim: esse menino sabe mais do que eu. E eu corrijo o tempo todo dizendo assim: não sabe, não. Ele pode saber mexer no celular, mas da vida você sabe muito mais do que ele, né? Então, essa questão da disciplina, ela de vez em sempre, ela tá para além do que a gente quer fazer. Ela tem um propósito superior, não tem a ver com o momento, tem a ver com o futuro, né? E aí a gente tem que dar o valor à palavra do Pai, né? Que é Deus aqui na nossa lição, e que quando a gente entende que ele nos repreende, que ele nos corrige, que ele nos exorta, e por vezes os nossos pais são utilizados para fazer essa exortação, a gente ganha sempre. Nunca, quando a gente escuta os nossos pais, a gente perde. Às vezes até é um conselho duvidoso, mas quando você aprende a tirar o que é bom daquele conselho, né? A gente tem que entender que Deus está acima de tudo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Então, os adolescentes precisam entender o valor da palavra, o valor do Deus da palavra e como Deus usa os nossos pais para nos organizar, usa o nosso pastor para nos disciplinar, usa o nosso líder para nos exortar, orientar. Isso é riquíssimo. Quem obedece tem vitória. Amém, glória a Deus. E para fecharmos esse tópico, eu lembro muito do livro, né, 1 Coríntios capítulo 11, um texto muito citado, né, na Santa Ceia, mas que retrata isso que a professora Gedidia está falando, né, o propósito além que existe na repreensão. No versículo 32 diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos, Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Olha só que fruto a repreensão nos traz, não ser condenados com o mundo, a uma vida eterna separada de Deus, Ou né? seja, Então que a ser gente santificado, né? ser santificado, exatamente, né? Então, inclusive, queridos, esse é um dos objetivos que está expressamente descrito na lição. É muito importante que a gente fale sobre essa questão da disciplina e da repreensão para os nossos adolescentes, tá certo? E, dando continuidade, nós vamos para o último tópico, né, da nossa lição, o tópico do número 3, que diz que Deus é Pai e está perto, né? Além de dele cuidar de nós, além de ser nosso Pai, além dele cuidar de nós, ele também está perto, né? É muito interessante, professora Genidia, tem uma certa filosofia, né, filosofia deísta. Ela acredita que Deus, ele é um relojoeiro, né, que colocou o relógio para funcionar e depois deixou para lá, né? É aquele Deus que criou o mundo, ele realmente existe, ele criou o mundo, mas depois que ele colocou as peças no lugar, ele deixou para lá. E agora ele não olha mais para as coisas da terra, ele está num local inacessível, ninguém pode ter acesso a ele, né? E as escrituras nos provam exatamente o contrário, né? Que Deus não é esse Deus deísta que eles acreditam, né? Mas um Deus que tem cuidado, um Deus de perto, né? Um Deus que tem o seu zelo. E eu queria só citar aqui para os irmãos, é, gostaria de ler primeiramente aqui Isaías, no capítulo 49, versículo 15, que diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, né? Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, glória a Deus, né? Por esse Deus que é um Deus de perto, né? O salmista também, no Salmo, posso citar aqui, Salmo 145, versículo 15, perto está o Senhor de todos que o invocam, né? Também temos essa referência bíblica, né? Ou seja, um Deus que se importa conosco, um Deus que se O importa, um Deus que tempo está todo. perto o tempo todo e em todas as circunstâncias, né? Isso. E vários versículos que a gente pode citar, dizendo que quando a gente busca, a gente encontra.
que quando a gente clama, ele responde e nos revela, clama a mim, responder-te-ei, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Grandes e que não firmes. sabes, né? Quando a gente pensa no adolescente, perceber que Deus está perto, eu, eu fiz a relação com o pai de novo, sabe? Com a figura da paternidade. Essa imagem de Deus Pai, ela é muito eficiente, é muito eficaz, né? Por isso que está tão presente na Bíblia, assim como a figura do pastor também, né? Do pastor de ovelhas, é uma grande lição para a gente, quando a gente vai investigar a fundo a função do pastor, a função do pai. E aí, se a gente entende que a função do pai, a principal função do pai, é ensinar, é fazer conhecida as coisas, né? É pegar aquela criaturinha e ir conduzindo ela, e alimentando, e dando a provisão, a proteção do frio, do calor, né? A proteção de perigos. A gente pode conversar com o nosso adolescente sobre coisas básicas que se relacionam à segurança da vida. Quando Daniel estava falando sobre agradecer em relação ao ar que a gente respira, basta a gente perguntar: por que você hoje está aqui respirando e não precisa de oxigênio num cilindro? Por que tem pessoas que estão lá no hospital precisando de uma máscara de oxigênio e você não está lá? Nossa! Por que há pessoas que passaram pelo Covid e aí você começa a mostrar por que tem pessoas que hoje à noite ou hoje no domingo, né, vão dormir numa cama e outras não? Será São que Deus está perguntas. cuidando de você? Né? Será, hein? O adolescente, será? E aí o adolescente vai, chega a arrepiar aqui, né? Porque Deus é muito maravilhoso. Deus é bom, glória a E a Deus. gente olha ao redor, e eu falei até esses dias na igreja, eu disse, gente, olha ao redor. Nós estamos envolvidos aqui dentro de um prédio, com ar-condicionado, com equipamento de som. Por quê? Porque quem foi que deu a capacidade ao homem de criar todo esse ambiente, olhe para as paredes, olhe para os prédios de 20 andares que são construídos e não caem. Quem é que deu essa capacidade? Foi só o homem sozinho que criou isso? Não. Né? Em algum momento, Deus permitiu que chaves fossem virando na inteligência humana e isso fosse progredindo e fosse prosperando. Até quando a gente pensa que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus estava cuidando de nós, porque Ele deu um pouquinho da capacidade dele para que a gente pudesse sobreviver na Terra sem ele necessariamente estar mandando o anjo direto para livrar a gente. ou para, como eu gosto de brincar com meu esposo aqui, ou mandando uma bola de fogo para lavar a louça. Não, ele deu inteligência para a gente ir lá, pegar o detergente, né? E fazer todo o processo de limpeza, porque aquilo é uma bênção, a capacidade de se locomover, né? Eu que tenho uma filha especial, então isso fica muito evidente. E vocês, professores, podem usar. Existem pessoas que não conseguem andar, existem pessoas que não conseguem articular a fala de uma forma boa. E será que Deus está cuidando de você? Por que o irmãozinho A tem lá uma muleta e você não tem? Entende? Então, esse achei que é um ponto nevrálgico para a gente trabalhar com adolescente e para a gente alcançar eles, porque eles ficam muito naquela de Deus está perto como? Eu nunca vi Deus, né? Nunca vi, ele nunca se apresentou para E mim, eles né? estão meio que saindo do período, né, do desenvolvimento
concreto para alguns deles ainda estão nesse processo, algumas coisas são mais fáceis para eles entenderem, mas essas questões de abstração, de subjetividade, elas estão sendo construídas, e você, professor, precisa dar esses caminhos, porque a espiritualidade vai sendo desenvolvida a partir disso também. Glória a Deus, né? Quantas coisas, né, professora? Dá para falar aí, se tiver 3 horas de aula, dá para falar as 3 horas aí dos atos concretos, né, que demonstram a bondade de Deus na nossa vida, né, queridos? E muitas vezes o nosso adolescente, ele não tem essa maturidade para perceber, né? Então, cabe a nós dar aquele estalo assim, ó, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, né? Que foi o que Jesus fez com os discípulos, né? Olhe para as árvores, olhe para os lírios do campo, olhe... Quer dizer, Jesus estava chamando a atenção para a cabeça, né? Era para a cabeça, ó, raciocine, meu filho, raciocine, olhe as coisas ao seu redor, né? Você verá a mão poderosa de Deus na sua vida, né? Então, com quantas coisas, queridos, a gente pode comentar aqui com nossos adolescentes, né? E eu já encaminho aqui para a conclusão, né? A nossa lição hoje fala sobre a paternidade do Senhor. A gente falou aqui sobre a importância de nós mantermos paz com nossos irmãos, né? De nós reconhecermos o cuidado do Senhor nas nossas vidas, né? Por meio de atos concretos, por meio da fé nas Escrituras também, pela nossa própria salvação, que é o maior bem que Deus nos deu, né? E que você possa pedir direcionamento do Espírito Santo para dar uma aula que toque verdadeiramente o coração dos adolescentes, né, para que eles possam enxergar Deus como um verdadeiro Pai, como Ele realmente é, né? Não é um Deus distante, não é um Deus suprassumo que está em outro lugar, muito... Não, é um Deus próximo, né? Como foi falado aqui, está perto de todos que o invocam, de todos que buscam a sua face, e que você possa deixar isso bem assentado na vida dos seus adolescentes, tá certo? Então, a guisa de conclusão, gostaria também de passar a palavra para a professora Gedite. Olha só, professor, o que essa lição propõe quando a gente chega no último, na conclusão, é que o seu adolescente, ele perceba que existe um Deus que o ama. E falar sobre Deus, falar sobre amor, é um exercício de fé. Então, se comprometa e ore ao Senhor, porque a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. Se prepare para você repetir que Deus ama, repetir experiências, repetir orações, repetir com eles todos os favores que Deus já tem colocado, tanto na sua vida quanto nas pessoas ao seu redor. Não se preocupe de ser repetitivo dizendo que Deus ama, porque você vai estar alimentando a fé do seu adolescente. E um dos objetivos dessa lição é esse, que você construa a vida cristã dele, a identidade cristã dele. Então, testemunhos são muito bem-vindos nessa lição. E em toda a lição, né? Você estimule a orar, ore com eles, pegue nas mãos, faça exercícios de fé, exercícios de espiritualidade mesmo, no sentido de que eles possam se concentrar em algum momento, fechar os olhos, se esquecer um pouco do que está externo ao tema da lição e dizer, agora eu vou deixar aqui 5 minutos, vamos dobrar os nossos joelhos juntos, né? 5 minutos da lição para orar de joelhos, coloca as cadeiras viradas um para os outros, assim, ou fazer um círculo, de fato, de oração, né? De mãos dadas, e buscar a presença de Deus. Por quê? Quando a gente vivencia o amor do Pai, não tem mais nada que ganhe disso. E os nossos adolescentes precisam ter essas experiências, essas vivências com Deus. E Deus está ali. Deus está disponível, pronto. Na hora que você, professor, iniciar, você vai dar um passo, Deus vai dar 2. Eu tenho certeza. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus, querido. Mais uma vez,
Muito obrigado por ter ficado até aqui conosco, né? Por ter mais uma vez aí nos escutado aqui nesse podcast, nos acompanhado. Né? Desejamos que Deus abençoe grandemente a sua vida, certo? Não esqueça de pedir direção a Deus a respeito dessa aula que é tão importante, né? Não existe aula que não seja importante, mas essa aula tem o seu significado, né? Que Deus possa quebrar correntes, laços de amargura, né? Que porventura existam aí no coração do seu adolescente, né? E desejamos a você uma boa aula, uma boa semana, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, até o próximo podcast. Deus te Se Deus abençoe. Pai do quiser, Senhor. nossa equipe completa, né? Com o Taizinho Completinha, completinha. aqui. Taizinha não pôde estar, mas se Deus quiser, no E se próximo. Deus quiser, ela vai voltar, viu, pessoal? Venham para Amém. nos ver aí nas próximas lições. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Pai do Senhor. Deus te abençoe.